Pessoal, boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui novamente com vocês, falando um pouquinho, prestando conta do nosso mandato, do nosso trabalho lá na cidade de Curitiba, das nossas andanças por todo o estado, correndo aí o Paraná, conversando com as pessoas, tratando um pouquinho de política, de economia, das reivindicações, enfim, estamos trabalhando bastante. Quero dizer para vocês que nesse domingo último ocorreram as eleições internas do Partido dos Trabalhadores, do nosso partido. Eleições democráticas, onde os filiados do partido votam, né? A nossa chapa estadual número 440 foi a vencedora aí com 85% dos votos. Chapa do qual eu encabeço, né? Eu sou pré-candidato aí, sou candidato à presidência estadual do partido, onde esses delegados que representam 85% dos votos, mais de 5 mil pessoas votaram, vão estar presentes no Congresso dia 19 de outubro em Curitiba para escolher o presidente do partido. Dá parabéns também ao pessoal da outra chapa, da chapa 400, ligado aí ao deputado Tadeu Venere, que fizeram aí mais de 1000 votos. Parabéns para todos eles aí. Parabenizar o PT por essas eleições, onde seus filiados se manifestam e escolhem. Parabenizar aí a nossa Gleice Hoffmann pela eleição como presidente nacional, também sua chapa foi vencedora com mais de 150 mil votos aí por todo o Brasil, e aguarda também o Congresso Nacional, né? Dia 9 de setembro, uma data especial pra gente aí, pra mim que é administrador, foi a comemoração de administrador. Administrador que é aquela pessoa que muita gente faz relação direta com a empresa, mas não é. Administrador é uma profissão que abre a cabeça, abre o olhar da gente para muita coisa na vida. Parabéns aí a todos os meus amigos administradores, em especial a turma aí formada na UEM no ano de 2002. Entrou em 97, acabou formando em 2002. Um abraço para todos vocês aí, para os meus amigos e minhas amigas. Na segunda tivemos uma reunião do bloco parlamentar de apoio à agricultura familiar, discutindo o impacto da normativa 76 e 77 sobre a cadeia de produção de leite no Paraná. Gente, um assunto muito sério. O Paraná é o segundo maior produtor de leite do nosso Brasil. Essa medida 76 e 77, uma instituição normativa, faz com que aumente muito as exigências da produção de leite no tocante a diminuir a participação da agricultura familiar na produção de leite. Uma medida equivocada, vai na contramão do rumo do desenvolvimento, né? A agricultura familiar que tem um papel importante na nossa vida, a agricultura limpa, né, que a gente chama, maior, responde por 57% da agricultura em todo o país, né? Então a gente tem que entender bastante e tem muita preocupação. Produtores todos apreensivos, cooperativas, agroindústria, todo mundo apreensivo com essas medidas. E o quanto a gente deve lutar para mudar essa realidade aí de exigências absurdas no tocante a essas duas instituições normativas. Quero parabenizar aí a minha amiga deputada Luciana Rafaim nesse sentido. Também tivemos uma pauta muito polêmica, da qual muita pessoa não está entendendo o que aconteceu, que foi a votação sobre o reajuste para os servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia. Gente, importante esclarecer isso. Primeiro que a votação foi sobre reajuste, que é a reposição da inflação desses últimos tempos, né? É o database chamado. Tivemos esses dias episódios com o database do Estado, onde o seu Ratinho Júnior, o atual governador, não cumpriu com os servidores do Estado, né? Fez um acordo em pagar esses 5% em 3 vezes, né? Janeiro de cada ano subsequente, no primeiro 2%, nos outros 1,5%. E também veio esse projeto de lei agora para votar dos outros servidores. Gente, nós, eu, Arilson e também o nosso partido é a favor de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores são iguais. A servente que trabalha na escola, a servente que trabalha no Tribunal de Justiça, a servente que trabalha no Ministério Público, no Tribunal de Contas, é a mesma, recebe o mesmo reajuste, o mesmo valor e tem o mesmo direito. Não é porque o Ratinho, descompromissado, irresponsável, não fez porque não quis um aumento com os servidores, pois existe sim a possibilidade de dar o database, né? A gente teve agora, fechando o primeiro semestre desse ano, 1 bilhão e 900 superávit financeiro, dos quais 900 milhões de excesso de arrecadação, ou seja, o Ratinho podia ter implementado o database. Não é porque ele não fez que a gente não deve dar para os outros servidores, eles não têm culpa disso. Eles não têm culpa de ter acontecido isso com os servidores do Executivo, do Governo do Estado. Fica aí, então, uma explicação. Tem muita gente falando que votou para dar aumento. Mentira, não é aumento, é reposição de inflação. E também, esse aumento não atinge os juízes, como falam. É os servidores do Tribunal de Justiça, que são os outros servidores administrativos também que existem dentro do Judiciário e tantos outros poderes. A gente tem que entender bem o que está acontecendo. Não pode deturpar a informação, fazer com que muitos grupos, muitas coisas ficam fazendo aí. Fiz um requerimento para o governo do estado, eu e mais 6 deputados, pedindo para o governador Ratinho
reveja a database e trate todos os funcionários com isonomia. Inciso 10 do artigo 27 da Constituição do Estado. Todos os funcionários tratados isonomicamente. Dá o mesmo database, o mesmo valor para todos os servidores, tanto do governo do Estado, tanto da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, todos eles tratados iguais, no mesmo valor. Não pode acontecer essa diferenciação, gente. Por isso que a gente está aqui passando informações para vocês. Também fiz um requerimento lá para Formosa do Oeste, pedindo uma balsa, né? Os agricultores daquele município vieram até a gente perguntando, né? Foi apresentado junto ao orçamento do governo aí e estou pedindo a sensibilidade do governador. Também fizemos um requerimento, alô Sarandi, um pedido aí do meu amigo do nosso amigo aí Bianco, que trabalha comigo, nosso assessor aí. Bianco fez um pedido junto com outras mulheres aí, pedindo para a instalação de uma delegacia da mulher. Eu, junto com o deputado Jacovós e o deputado Soldado Adriano, fizemos um requerimento e vão estar cobrando o governo do estado para essa importante delegacia da mulher numa cidade aí que tem mais de 100 mil habitantes. Um abraço pro pessoal de Sarandi. Também fiz um pedido de informação ao secretário de Desenvolvimento Urbano acerca da aplicação do Estatuto das Metrópoles no interior do estado. Gente, tem o Estatuto da Metrópole discutido só no âmbito da cidade de Curitiba, da região metropolitana de Curitiba. O nosso pedido é para que seja feito isso também em Londrina, Maringá, Pucarana, Cascavel, Foz do Iguaçu, nas outras, Guarapuava, nas outras regiões metropolitanas. Então vou aguardar o governo se pronunciar sobre esse sentido para a gente debater isso. Também fiz uma apresentação, né, de um projeto de lei de atualização do cadastro público sobre licenciamento ambiental, desmatamento e queimada no Paraná. Um projeto de lei meu e do deputado Goura. A gente quer um cadastro atualizado e disponibilizado para a população paranaense sobre todos esses aspectos aí, né? Também participamos na audiência pública sobre licença especial dos servidores. O governo do estado mandou um projeto aí muito polêmico, extinguindo a licença especial. Trata a atual licença como privilégio. Eu não sei onde eles estão com a cabeça. Que a dona Marlene, merendeira lá de Nova Itacolomi, que cada 5 anos trabalhado já 3 meses de licença, o governo do estado trata como privilégio. É uma responsabilidade. A licença-prêmio foi instituída para recompor o servidor, o policial que trabalha 10 anos, por exemplo, para tirar 6 meses de licença ou 3, cada 5, recompor emocionalmente, fisicamente, é um descanso. E o governo do estado entende isso como um privilégio. A professora que fica com 40 anos, 40 alunos na sala de aula, dia a dia, durante 5 anos, quando vai pegar 3 meses, o governador pensa que é um privilégio. É triste ver um governo com uma mentalidade dessa sobre o estado e sobre os servidores. Né? Participei da reunião de Comissão de Fiscalização de Assuntos Municipais, na Alep, na audiência, eu, deputado Chico Bira, deputado Homero Marques, deputado Coronel Li e tantos outros. Né? Um abraço para todos aí. Também debati na reunião de Comissão de Finanças e Tributação, relatando o PL 130, que isenta os agentes públicos das penalidades dos acidentes causados durante a condução de viaturas durante a emergência. Ou seja, aquele policial que bater a viatura durante atender a ocorrência, aquele bombeiro que bateu o caminhão, aquele socorrista do SAMU que bateu o carro, não vai mais ter perigo de pagar do bolso, como é colocado pelo Estado hoje. Ele vai aí, o Estado restituir, ele não vai mais pagar do bolso. Muito importante isso. Fiz uma cobrança da instalação da Frente Parlamentar de Fiscalização do Pedágio, muito importante. Recebi uma comitiva de Atalaia, todos os vereadores, liderados lá pelo prefeito Fábio Vilhena e também pelo meu amigo Du Borges, nosso presidente da Câmara. Fiz uma conversa com os professores do APP, quero mandar um abraço para o Mário Sérgio, para o Luiz Carlos, para a Wanda, para o Celso, obrigado pela presença. Recebi a presença da Marli e da Luana, lá de Querência do Norte, minhas amigas, um abração, obrigado pela visita. Recebi também o vice-prefeito de Novo Itacolomi, o Wilson Lopes, o presidente da Câmara, o Edson, e o vereador Francisco. Recebi também uma comitiva de Sarandi, através do prefeito Walter, o vereador Nildão e o secretário Júnior Volpato, que foram reivindicar coisas para o município, né? Tá lá, a gente vai atender uma emenda aí, a pedido do Bianco, o Bianco é a nossa referência aí, que a gente vai estar ajudando e vai estar ajudando a cidade de Sarandi. Uma comitiva de Arizona, as vereadoras Sirlene, Giselda, Franciele Volpato, a minha prima Luciana Martins e o Antônio Fortunato. Hoje estou aqui em agendas aqui no escritório nosso em Apucarana, batendo um papo com vocês. Né? Atender bastante gente já hoje, cabo o dia aqui nessa live, depois eu vou um pouquinho na Feirinha da Lua, comer um torresminho lá, que é filho de Deus também. Eu quero aqui começar agradecendo as pessoas que estão aqui
mandando um abraço pra gente aqui. O Paulo César, boa noite. O Jorge Teodoro, boa noite, meu amigo aí de Cambé. A vereadora Eliana Trauer, um abraço. Tudo de bom. Obrigado, vereadora, da audiência. A Marli Cristina, o Paulo Alexandre, a Márcia Viana, né? Ao Everton Gilete, a Thaís Rafaela, o Robertson Preste e o Cleverson Silva, indo para 5 anos sem database e nem tá dando mais para ir no Lé. Verdade, Cleverson. Então, um abraço para todos vocês aí. Gente, quero falar hoje de um tema muito importante, de um projeto de lei do número 195, encabeçado e puxado aí pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. O senador protocolizou um projeto de lei que possibilita a fusão e incorporação de municípios, estabelece ainda um mecanismo especial para induzir a fusão de municípios com menos de 5 mil habitantes, formando novas cidades maiores. Ocorre que esse projeto de lei 195/2019, para começar, o senador nem debateu com a população. O senador não conversou com ninguém, o senador que não conhece o estado do Paraná, que não conhece as pequenas cidades. Aqui no Paraná são mais de 100 cidades nessa situação. Aqui eu posso relatar várias aqui no entorno de Apucarana, Rio Bom, Nova Colomi, mas posso ir para a região noroeste e pegar lá Paranapoema, pegar lá Jardim Olinda, Inajá, pegar aqui Orizona, pegar Atalaia, Flórida, Munhoz, várias cidades, Iguaraçu, todas elas, segundo na ótica desse vereador, desse nobre senador, deveriam ser extintas, porque dão prejuízo. Quando uma pessoa faz uma análise de uma cidade somente por número, ela exclui as pessoas da sua conta. Isso é coisa de quem realmente não tem sensibilidade política e não conhece o dia a dia. É lamentável ver um senador, no seu primeiro mandato, ter uma atitude dessa. Fica aqui a nossa ato de repúdia ao projeto de lei do senador. O senador tem pauta mais importante para disputar sobre o Brasil. O senador podia se posicionar sobre reformas importantes que estão acontecendo, falar a opinião dele sobre isenções grandes que existem no Estado, que beneficiam o grande e cobram muito o pequeno, falar da falta de segurança pública, falar da paralisia dos programas sociais que tem hoje, falar também da letargia econômica que acontece no país e propor soluções para isso. Aqui, o senador espera que as coisas sejam resolvidas somente no número. Ele despreza a cultura, a origem, a história, a educação, a vivência de cada cidade. O seu detalhe mais pequenino, mais harmônico que existe. Ele prime por número, porque não conhece a história. Ele prime por uma lei geral, porque não conhece os detalhes do interior do estado do Paraná e muito menos do Brasil. Ele não sabe como é importante para um município pequeno ter acesso a um hospital, ter acesso a uma escola, a uma creche e ter uma prefeitura que faça serviço público. Isso porque ele não conhece o estado. Eleito na elite curitibana, com a visão patriarcal de todo o processo de formação do Paraná, é um desperdício a gente perder tempo para falar sobre isso. Mas fica aqui o nosso repúdio. A Associação dos Municípios do Paraná soltou uma nota muito pesada contra o senador e eu aqui subscrevo também, junto com outros deputados do Paraná que repudiam isso. Definir uma cidade a um número financeiro é muito pouco. Falar que ela dá prejuízo é porque não se considera o tanto de vida que são salvas dela. Falar que ela dá prejuízo é que não sabe o potencial econômico que tem cada uma delas e cada detalhe, e uma diferente da outra. É não entender que elas são equidistantes das grandes regiões metropolitanas e das capitais. É não entender o processo de formação. Então fica aqui ao nosso triste lamento ao senador Oriovisto. Nesse desenho, 1.200 cidades seriam extintas no Brasil. Cidades do interior, dos grandes rincões, onde aquele hospitalzinho público que só atende 200 pessoas no determinado povoado, é considerado para ele inviável, que gasta muito. Quantas vidas das pessoas, infelizmente, não tem preço. Gastou menos que X, pode morrer, gente. Não tem problema. O que importa para ele é o número. Então aqui a gente deixa o lamento, né? E fala, para vocês terem uma ideia, ele fala que
5.570 municípios de partes desse país vivem exclusivamente de verbas do FPM, verdade. Porém, boa parte dos recursos destinados aos pequenos municípios são gastos com folhas de pagamento da máquina pública, verdade. Só que a máquina pública nesse município é o maior empregador, é o que mais aquece a economia e o que mais presta serviço para a população. É só disso que ele se esquece, porque ele não conhece. Aí ele coloca assim, abre aspas, às vezes existem dois municípios muito próximos, e é preferivelmente viável transformá-los em apenas um. Isso gera uma economia com salários dos vereadores, dos prefeitos e secretários. Enfim, que os cargos se multiplicam que poderiam deixar de existir em apenas uma infraestrutura. O senhor Oriovisto, às vezes a sua análise sobre representação, sobre cargos, e é verdade, em parte ela pode ter exagero, mas que cada cidade tem autonomia para reduzir. Tem como manter um número mínimo, tem como definir salário do seu secretário. Quero falar para o senhor que não é porque a vaca está doente por causa do carrapato, a gente não mata a vaca, a gente mata o carrapato. Né? O senhor não entende muito disso, mas quando a gente tem um problema pontual, a gente procura resolver o problema pontual para depois resolver o restante. E não é extinguir nesses municípios que vão acabar com o problema. Então, fica aqui o nosso repúdio. Né? Quero também mandar um abraço aí para o Leonardo Jurkevics, para o Waldemar Senicensky, o Nilton de Paula, a Sueli Ribeiro, a todas as pessoas que estão aí hoje falando. A pessoa aqui no Instagram, né, Luan? Tem bastante gente no Instagram aí, Luan? Tem bastante gente aqui no Instagram, Arilson. Olha, o Roberto de Souza, o Lulinha. Um abraço, nosso presidente aí da Zonal Boa Vista, lá de Curitiba. Um abraço, meu tá comemorando aqui a Sirlene Dantas, a Michele Rigonato. Ô, Michele, um abração. Tiago Ribeiro, o Vinícius, o vereador Wesley Rossi. Grande Wesley de Paysandu, meu amigo. Deputada Gleice está acompanhando a gente aqui nesse momento. Um abraço, minha companheira. O Saconato também está aqui nos acompanhando, mandando um abraço. Abração. Teve aqui com a gente hoje o Felipe, né? Respeitável cara do direito aí, vai ser um grande profissional o Saconato. A Sirlene Dantas está aqui dizendo sucesso na trajetória. O Éder Oliveira, lá de Agudos do Sul, Arilson, diz o seguinte: o choque de gestão na segurança pública do governo Ratinho até agora não decolou. Um abraço para você, Arilson. Éder, o choque é só no povo, só. Por enquanto, nos outros setores não está funcionando. E o Cabo Fraga também está aqui com a gente, Cabo vereador. Fraga, um abraço para você, que é meu amigo lá de Santa Mônica, vereador nosso. Lá, um abração para você. Também tem aqui a Sirlene Dantas dizendo viva a mulher. Acho que é para a Gleice que ela está mandando esse recado. Sem dúvida, um abração aí para a Sirlene, para a Gleice, nossas companheiras aí do dia a dia, da luta aí. Também o Maicon Souza, lá do IFPR, tá aqui com a gente também. Maicon, um abraço. O Maicon tá sempre nas redes sociais conosco aí. A Fernanda Savoldi, minha amiga. Isso, ela mesma. Parabéns, Arilson, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Beijão, linda. Aparece lá em casa. Lá na mãe, lá em Arizona. Sumiu. Faz tempo que eu não a vejo. A Gabriela Betelli também tá aqui com a gente. E a Aquazul Academia, pessoal lá da academia nos acompanhando aqui. Aí. E tem bastante gente no Facebook também ali, mandando o seu alôzinho. Arilson. É isso aí. Então, assim, gente, hoje existem 1.200 cidades com menos de 5 mil habitantes que se enquadram na proposta de fusão. O senador defende que com a economia administrativa deve ser revertida em serviços básicos para a população. O projeto é enxugar o gasto com a administração pública, vai aplicar mais dinheiro em educação, saúde e outros, que afetam diretamente a população, argumenta o senador. Quero falar para o senador que isso não é verdade. Tem que conhecer um pouquinho mais mesmo. Aliás, a maioria desses gastos já é com saúde e educação. Esses pequenos municípios, que mais eles prestam serviço, além do serviço de obras públicas, são nessa área, senador. O senador precisa ter um pouquinho de tato, né? Conhecer um pouquinho o Estado e ver como é que funciona. Esse discurso do senhor só ilusório de gestor financeiro, de enxugamento da máquina, o enxugamento da máquina pode levar à morte de pessoas. O enxugamento da máquina pode deixar faltar serviço no posto de saúde. O enxugamento da sua máquina pode deixar faltar vaga na creche. A função do Estado, senador, é público, é para corrigir a distorção do capital. É diferente da universidade privada que Vossa Excelência possui, que não pode dar prejuízo para manter o quadro. O Estado é para atender a população, senador. O Estado, se precisar gastar um pouco mais com a educação, para deixar todo mundo bem entendido, é para isso que ele é feito. O Estado não é uma empresa. A sua visão de Estado está errada. A sua visão é de setor privado. O setor privado é diferente do Estado. Então fica aí
Aviso a Vossa Excelência, senador, que não é assim que funciona. Deputado Enio também aqui acompanhando a gente, bastante gente de Brasília acompanhando a gente hoje, abraço aí né? pro Enio. Valeu, Enião. Geovira também ali. Tamo aí. Esse PLP do senador também altera as regras de repasse de recursos. Hoje não é vantajoso para um município se unir com o menor, pelo fato de não poder mudar a faixa de FPM, ou seja, aumenta a população e não receberia nada mais que isso. Com a preocupação, o senador apresenta uma fórmula para unir as receitas de FPM. O senador diz que não quer que nenhuma cidade saia perdendo. Todos os municípios vão continuar garantindo a arrecadação sem prejuízo. Justifica o parlamentar. O que o senhor tem que entender é que não é uma cidade sair perdendo ou ganhando financeiramente. O que o senhor tem que entender, por exemplo, é que lá na cidade que eu tenho origem, por exemplo, que é Orizona, se ela tiver que ser incorporada à cidade de Mandaguaçu, a estrutura que a cidade tem hoje, de equipamento público, de máquina pública, de atendimento para as crianças, de atendimento para o hospital, não vai ter o mesmo nível de excelência, senador. Aí essas pessoas vão ficar desamparadas, porque a cidade de Mandaguaçu, que já tem uma população de 33 mil habitantes, e não consegue atender toda a sua população, por causa da dificuldade do repasse, do fundo, etc., vai tendo que absorver aquela lá, que não vai ter mais uma qualidade que tinha antes. É pelo esse desconhecimento, por pensar só no número, que o senhor não pensa nas pessoas. Então fica aqui a nossa crítica ao abusivo, pensamento numérico. A imaginar que uma pessoa não pode ficar doente porque ela vai dar prejuízo para o gasto em saúde. Quem dera que ninguém ficasse doente, senador. Que a nossa prevenção no Brasil cobrisse todos esses problemas. E ninguém ficasse doente. Mas a realidade não é assim. Eu não posso fazer a conta que se um hospital, para ter lucro, ele tem que ter 7 pessoas por dia. E se ele atender 9, ele vai ter prejuízo, que eu vou fechar o hospital, senador. Não é assim a vida, senador. A gente vai simplesmente corrigir essa distorção. A gente não pode imaginar que eu gastei um pouco a mais em saúde, que o dinheiro que tem lá não é bem gasto na visão numérica de Vossa Excelência, que a gente é obrigado a fechar uma cidade, acabar com o município, apagar a história, a pegar os 70 anos que tem lá o município, as famílias estavam dizendo, hoje vocês não são mais da cidade X, vocês pertencem para Y. Essa é a proposta de Vossa Excelência. Tudo bem que o senhor cria um plebiscito para a população escolher, mas a regra usada é muito ruim. Então fica aqui aí o nosso repúdio, meu, de vários deputados, de mais de 100 prefeitos do estado do Paraná, porque nenhum que eu vi se manifestar a favor de Vossa Excelência, por entenderem, assim como eu, de vários partidos inclusive, até partidos do partido do senhor não são favoráveis a esse tipo de atitude aí, de fechar os municípios de pequeno porte, fechar no sentido de acabarem com sua existência e suas estruturas. Também o projeto fala sobre o plebiscito da consulta histérica. A tramitação começa na Comissão de Justiça, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para poder ser apreciado no plenário do Senado. Isso é um trâmite legal, mas fica aqui. Tem aqui várias pessoas conversando com a gente, mandando perguntas, eu vou responder algumas aqui. Tá aqui a Sueli mandando boa noite, o Helder, o Mário Santos, um abraço, tal. O Cássio Bredarial, como é importante compreender esse processo de formação de política pública em município de Pequeno Porto do Paraná. Minha área de pesquisa é justamente compreender as políticas públicas como se compõem Orizona e Ivatuba também. Necessito de fato de atenção do nosso representante para manter a qualidade de vida do cidadão. Parabéns pelo seu trabalho e funcionamento. Tem meu apoio. Obrigado aí, Carlos. A Vitória, a Pedro está assistindo, o deputado João Flávio está mandando um abraço, dizendo que o deputado enxerga o interior. Obrigado. Visão humanista. É isso mesmo, a gente luta por isso. O Robertson está aqui, a professora Darmarli Guarnieri, querida, esteve aqui com a gente na debate da Escola Sem Partido. Para avisar você, Darmarli, minha linda, que segunda-feira é a votação da Escola Sem Partido na Assembleia. Vão mobilizar as redes sociais, vão sensibilizar as pessoas aí. Na segunda acontece a votação. A minha mãe, Dona Lourdes Maroldi, então, beijão, mãe, para a senhora. Tudo certo aí. Vou tentar ir no final de semana ver a senhora aí na festa em Orizona. Fica com Deus, amo a senhora. Beijo. Tá aqui também a Valentina Tonetti, nossa amiga de Jacarezinho, futura prefeita lá novamente. Tá aqui o Zé Isaac de Santana do Itararé. Tá aqui várias pessoas hoje aí mandando um abraço. Tem aqui uma pergunta sobre, Arilson, se essa lei é implementada, quais serão os principais problemas? Olha, um abraço para a Luciana Chance está aqui. E os principais problemas são esses: o enfraquecimento das estruturas existentes, a desmotivação que vão ter as pessoas, né, de sentirem seu direito rasgado por uma lei que preza só o número.
Financeiramente também vão ter prejuízo, sim, com certeza, porque as estruturas vão ser incorporadas por outros municípios que claramente vão priorizar primeiro o seu para depois o município que foi feita a fusão. Isso não tenho dúvida nenhuma, é um retrocesso e marca um momento da política brasileira, onde as pessoas pensam no número e não pensam nas pessoas. Hoje a gente vê um governo que só pensa no aumento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e a gente sabe que o PIB é só um número. O PIB para um economista básico é a diferença do emprego sobrando sobre o emprego faltante. Para o grande capitalista, o PIB é o resultado da sobra da sua produção. Para um economista de visão humanista, um administrador como eu, o PIB é um perigo da gente pensar só no número. Vou dar um exemplo para vocês. A Arábia Saudita tem um grande PIB por conta da produção de petróleo. Quanto mais se extrai petróleo, mais o PIB dela aumenta. Mais o mundo se polui, mais essas riquezas vão acabando. O petróleo, por ser finito, uma hora ele vai acabar. Então o PIB não faz a conta do quanto está sendo tirado, do quanto está sendo descapitalizado, ele só faz do aumento, só da produção. É um indicador que não serve para medir o desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ser medido pelo aumento de políticas sociais, de proteção ao meio ambiente, de tantas coisas econômicas e por aí vai. Então fica aqui o nosso pedido para que as pessoas, quando olhem, não olhem só puramente econômico. Vem aqui, Benício, vem cá com o papai. Então, é isso que eu queria transmitir de recado para vocês. Olha lá, dá um oi para as pessoas. O Benício está aqui, que hoje ele vai passear com o papai no shopping, assim, está acabando aqui, né? Oi. Então, quero mandar aqui um abraço. Tá bom, tá bom. Quero mandar aqui um abraço para o Emerson Ferreira. Grande abraço. Um abração. Conte com a gente. Conte pra gente como foi o seu voto sobre os reajustes na LEP. Enquanto os professores do Bruxelas tiveram seus negados, seus reajustes. Emerson Ferreira, eu comecei a transmissão falando disso. Expliquei que todos os servidores merecem o mesmo reajuste. Tanto dos servidores do Executivo, onde são os professores, policiais e outros, como os servidores também da Justiça. A servente que serve o cafezinho do Tribunal de Justiça, como a do Ministério Público, como a do Tribunal de Contas, como a do Judiciário, como a também do Executivo, merece o mesmo percentual. Quem errou foi o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que não fez isso correto. Eu fiz um protocolo, um requerimento, cobrando que ele faça a parte dele. Não é porque ele errou que a gente não deve dar para os outros. A gente não pode fazer uma política que ela não seja isonômica, trate todos iguais. Agora, porque ele não está fazendo a parte dele, porque ele não quer, porque dinheiro ele tem para pagar, que a gente teve um excesso de arrecadação de 900 milhões de reais nesse primeiro semestre, é esse o problema, Emerson. A pergunta sua é bom para mim esclarecer você e muitas outras pessoas. A gente não pode prejudicar o outro na vida só porque a gente foi prejudicado por alguém. Não é esse o ensinamento que eu recebi, não é isso que a gente vê por aí. Então fica aqui, o nosso voto foi para aumento para todos os servidores. Aumento não, reajuste. Inclusive para a database do Estado. Eu fui o principal, um dos principais, na briga pelo database do Estado. Se o Ratinho não fez o combinado, a gente está com problema não é na Assembleia, é no governo do Estado. Não tem como a gente votar um valor de reajuste para uma categoria e não para outra. Todos têm que ter tratado de gás. E foi isso que eu fiz, isso que protocolei o requerimento com os deputados, para que o Ratinho cumpra o inciso 10º do artigo 27 da Constituição do Estado, tratar todos isonomicamente. Não é porque ele não deu, ou melhor, vai pagar parcelado, que os outros não têm direito a receber reajuste. Não é justo isso, isso não é justiça. Se eu fizesse isso, seria injusto, com todos os trabalhadores. Mandar um abraço aqui para o Luiz Henrique Pimentel, meu amigo lá de Londrina, um abração, querido, fica com Deus. E vamos chegando aí ao finalzinho de mais uma live. Fecha o dia aqui hoje, amanhã eu vou estar aí na cidade de Cascavel, lá na UniOeste. Quero convidar vocês, a gente vai fazer uma audiência pública para tratar da LGU, Lei Geral das Universidades. Um abraço também aqui pro pessoal do Instagram. Quem tá aí mais, Luan? A Carolina Iane dizendo aqui, ó, pra frente sempre, Arilson. Obrigado, Iana. A Nai Viegas, o Zeca Víquio tá aqui com a gente. Um abraço. E a Prudêncio aqui conosco. Um abraço para ele também. O Sidney da Leve Limp também. Ô, Sidney, um abraço. Sempre aqui com a gente também, né, Arilson? O pessoal elogiando bastante aí também. Olha só, a Daiane dos Santos, que fofo seu bebê. Oi, criança. A criança já correu pra lá de novo. Tá bagunçando bastante esse bebê.
Obrigado, Daiane. A Débora Matos também, em Curitiba. Um abraço para a Débora, grande companheira nossa aí. E a gente vai encaminhando aí, né, Luan? Para mais uma final de live. Então, como eu disse para vocês, amanhã eu estou em Cascavel. À noite aqui em Apucarana, lá no Dom Romeu, na casa do Éder Perninha. Vou fazer lá uma reunião de prestação de contas. E no sábado pela manhã estou na cidade de Londrina, lá no assentamento Ele Vive, batendo um papo com as pessoas lá. No domingo pegamos a estrada para nossa Curitiba. Um abração, uma boa noite a todos, um bom final de semana. Vamos em frente, lutando pelo Paraná, lutando pela melhorar nosso Brasil. Conta comigo.